de inglês, certo? Hoje é conteúdo novo, tá bom? A gente vai falar sobre os quantifiers, que são os quantificadores, certo? Antes disso, lembrando que depois da aula, vão lá no Class, que vai ter uma atividadezinha para vocês resolverem, tá bom? Lembrando também que façam a atividade do Class, se for o questionário ou o quiz, vocês façam só uma vez, tá bom? Não precisa fazer mais de uma vez, porque para corrigir fica muito difícil. Então façam só uma vez e dê uma estudada antes de fazer e depois resolvam e vir, tá bom? Então pega aí o caderno, a caneta, um lápis para fazer as anotações da atividade de hoje, certo? Do conteúdo de hoje. Então, como eu falei, nós vamos começar a falar dos quantifiers. Os quantifiers, eles são os quantificadores. São palavras e expressões que a gente usa para indicar e fornecer informações a respeito da quantidade de algo ou de alguma coisa. Antes de começar a falar sobre eles, nós temos que lembrar aquele conceitozinho do inglês que é sobre os substantivos contáveis e incontáveis. Lembram que a gente já falou numa aula passada? Em português, nós não temos esses conceitos de substantivo contável e incontável, né? Porque quando a gente quer falar que uma coisa é muito ou pouco, a gente já tem as palavras certas para isso. Em inglês, não. Em inglês, nós temos vários tipos de quantifiers e cada um deles vai ser usado para um tipo de substantivo em uma certa ocasião, certo? Então, vamos lembrar aí o que são substantivos contáveis. Substantivos contáveis são aqueles substantivos que eu posso falar sobre a quantidade dele sem precisar de uma unidade de medida, certo? O que são as unidades de medidas? Quilo, grama, litro, certo? Xícara, colher. Então, são substantivos contáveis, eu posso falar sobre eles sem precisar disso, certo? Por exemplo, banana. Eu posso comprar uma banana, duas bananas, então eu não preciso de uma quantidade, uma unidade de medida para poder comprar banana. É igual lápis, caneta, são substantivos contáveis, tudo bem? E os incontáveis? Os incontáveis são aqueles que eu preciso de uma unidade de medida para poder falar sobre a quantidade deles. Por exemplo, açúcar. Eu não peço um açúcar, né? Eu compro açúcar por quilo. Mesmo que na linguagem coloquial, né, na nossa fala, a gente vá no mercado e diga me dê um açúcar, gramaticalmente não está certo. A gente compra por quilo, né? 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, 1 quilo de café. Água também. Água é incontável. Só que quando eu peço uma garrafa de água, então ele passa a ser contável. Mas se eu falar só água, me dê, por exemplo, um copo de água, também é contável. Mas se eu falar simplesmente água, ele é incontável. Tá bom? Dinheiro. Dinheiro também é incontável. Mas, tia, dinheiro a gente conta. Não, a gente conta as unidades do dinheiro, certo? A moeda do dinheiro, mas a palavra dinheiro é incontável. Agora, se eu quiser falar, por exemplo, de real, então eu tenho R$ 1, R$ 2, aí é contável, tudo bem? Pronto, então, sabendo dessa classe de contáveis e incontáveis, a gente vai falar sobre os quantifiers. Como eu falei, nós temos vários quantifiers. Porém, hoje a gente vai estudar os principais, que são os mais usados na língua inglesa, tá bom? Pronto, então nós vamos começar a falar sobre 3 tipos de quantifiers que são muito usados, que é o many, o much e o a lot of, certo? Cada um é usado especificamente para um determinado tempo, um determinado substantivo, uma determinada forma de uso, certo? Vamos começar pelo many. Certo? O many ele é usado para substantivos contáveis. Então, quando a gente vai traduzir ele tem a tradução de muitos e muitas, certo? Ele pode ser usado na afirmativa, na interrogativa ou na negativa, certo? Ele pode ser usado em todas essas, mas lembrando que é para substantivos contáveis. Um exemplo: Louis took his brother to the zoo many times. Então, Luiz levou seu irmão ao zoológico muitas vezes, certo? Então, eu estou usando o many aí com o sentido de muitas, porque tempo é contável nesse caso, certo? Próximo exemplo. Sarah takes care of many dogs in their apartment. Então, ela está dizendo que Sarah cuida de muitos cachorros em seu apartamento. Então, cachorros também é um substantivo contável. Por isso eu posso usar o many, ok?
Pronto. O much, o que acontece com o much? O much, ele significa muito, em alguns casos ele vai significar grande ou porção de algo ou de alguma coisa, certo? Mas ele só vai ser usado com substantivos incontáveis, tá? E ele também só vai poder ser usado nas formas negativas e interrogativas, certo? Exemplo, how much milk do you drink every day? Quanto leite você bebe todo dia? Percebam aí que junto com o much eu usei o how. Então, quando eu uso how much, eu tô fazendo uma pergunta e aí esse how much fica com sentido de quanto, certo? É a mesma coisa se eu usar how many, por exemplo, seria quantos também, tudo bem? Próximo exemplo. There is not much sugar in the bowl. Não há muito açúcar na tigela. Então percebam que nesse caso eu estou usando o much na forma negativa. Mas tia, açúcar é contável ou incontável? Eu falei, açúcar é incontável. Eu não consigo contar quando há açúcar. Né? Açúcar eu consigo só por unidade de medida. Por isso eu estou usando o much com sugar. Tudo bem? Pronto. E aí, para fazer afirmativas usando o much, né, para substantivos incontáveis, eu vou ter que usar outra expressão. Eu não posso usar o much com formas afirmativas, só com negativas e interrogativas. Então, quando eu quero fazer uma afirmativa usando um quantifiers para substantivos incontáveis, eu uso o a lot of, certo? O a lot of, ele tem o significado de bastante, um bocado de, certo? Então, ele vai descrever quantidades grandes, né, e incontáveis. Exemplo, Susan and I lot of candies last week. Então, Susan comeu muitos doces semana passada. Mas por que doces é incontável? Porque eu não estou dizendo quantos doces ela comeu, né? Não é uma informação que está contida na minha oração. Então, por isso vai ser incontável e eu vou usar o a lot of, porque é uma afirmação, certo? Próximo exemplo. I used to have a lot of money in the past. Now, not so much. Percebam nessa frase aí que eu uso tanto a expressão a lot of quanto a expressão much. Então, qual seria a tradução aí dessa frase? Eu costumava ter muito dinheiro no passado, agora nem tanto, né? Agora não muito. Então, eu fiz a primeira afirmação. Então, como é uma afirmação com incontável, money, né, que é incontável, eu vou usar o a lot of. E em seguida, eu fiz uma negativa. Eu disse que agora eu não tenho muito. Então, se eu fiz a negativa, eu uso o much. Tudo bem? Pronto, e aí nós temos os indefinidos, quantifiers indefinidos. Que é quando a gente quer falar sobre algumas coisas, pouca coisa, nenhum e etc. Qualquer, certo? E aí a gente tem dois principais, que é o some e o any. Eles são um pouquinho mais complicados de entender, porque cada um, em uma forma diferente, eles vão ter sentidos diferentes. Então, na interrogativa, eles vão ter um jeito diferente, na afirmativa é diferente, certo? E podem ser usados com contáveis e incontáveis. Então, tem que prestar bastante atenção nesse caso, certo? Vamos lá, então, eu vou começar a falar sobre o some. O some, ele significa alguns, um pouco de, e ele é usado em contáveis e incontáveis. Só que quando eu vou usar com incontáveis, eu sempre vou usar ele no singular, certo? E nas formas afirmativas. Exemplo, I want some hot chocolate. Então, eu quero um pouco de chocolate quente. Então, chocolate quente é incontável, né? Porque a gente pega uma xícara de chocolate quente, por exemplo. Então, é incontável. E aí eu posso usar o some nas afirmativas com o sentido de um pouco, de alguns, certo? Com substantivos contáveis, eu posso usar quando está no plural. Exemplo, let's buy some oranges. Ou seja, vamos comprar algumas laranjas, certo? Então, laranjas vai ser contável, né? Porque eu posso pegar 1, 2, 3 laranjas.
Então, eu uso some quando eu quero falar de algumas laranjas também no plural, ok? Nas formas interrogativa, ele é usado quando se quer oferecer algo a alguém ou pedir, certo? Exemplo, would you like some coffee? Ou seja, você gostaria de um pouco de café? Certo? Então, some ele vai ser usado na afirmativa, ele vai ter sentido de alguns a algumas, e eu vou usar ele com incontáveis. Também eu uso ele com substantivos contáveis quando estão no plural. E nas formas interrogativa, eu vou usar ele quando eu quero pedir ou oferecer algo a alguém. Certo? Tudo bem? E o N? Pronto, o N, ele em cada forma ele vai ter um sentido diferente. Então, quando eu quero falar afirmativa, ele vai ter o sentido de qualquer coisa, ok? Nas negativas, ele vai assumir o sentido de nenhum ou nenhuma. E na interrogativa, ele assume o sentido de algum ou alguma. Então, vamos ver um exemplo na forma negativa. I don't have any cats. Eu não tenho nenhum gato. Então, percebam que na negativa, eu uso N com o sentido de nenhum, tá certo? E na interrogativa, can you speak an other language? Então, você consegue falar alguma coisa, algum idioma, certo? Então, nesse caso aí, ele tem o sentido de algum ou alguma, tá bom? A gente vai conseguir entender direitinho mais eles quando a gente começar a fazer as atividades e ver realmente nas frases o sentido que eles podem exercer em cada uma, e assim a gente consegue entender melhor, tá bom? Então, de novo, lembrando que após essa aula, vocês têm uma atividadezinha que já está lá no Class, tá bom? Então, até a próxima aula, espero que tenham gostado. Antes de ir embora, deixa o like, aquela moralzinha pra tia Thaline, tá bom? Deixa um like, comenta e até a próxima aula. Beijo, tchau.